Bom dia! Como é seu ambiente de trabalho? Já sofreu ou viu alguém sofrer com assédio moral? Um levantamento com base em dados do Ministério do Trabalho revelou que grávidas e atendentes de telemarketing são hoje as principais vítimas. Mas afinal, o que caracteriza o assédio moral? E no programa a gente fala também sobre acessibilidade nas calçadas, o que diz a lei sobre direitos e deveres. Então, vamos começar falando de assédio moral? Tem dúvidas sobre o assunto? Já pode mandar pra gente, 3269-9069. Aqui no estúdio, o psicólogo e especialista em saúde do trabalhador, Arthur Lobato, é nosso convidado. Bom dia, Arthur, prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite. Então, o que caracteriza, vamos começar direto, o que caracteriza o assédio moral? O assédio moral, hoje em dia, é muito falado, mas às vezes ele é pouco estudado, ele é pouco discutido, né? Porque o assédio moral, na realidade, é uma das violências que o trabalhador sofre dentro do ambiente do trabalho. E o assédio moral, ele está ligado também à organização do trabalho. Não é só uma relação de simpatia e antipatia entre um trabalhador e seu chefe, entre um trabalhador e seu colega. Na realidade, o assédio moral, ele constitui uma série de práticas perversas que visam desmotivar, desmoralizar o trabalhador. E o que é que acontece com o trabalhador? Ele sofre uma série de ações que ele não consegue entender direito o que está acontecendo. São ordens contraditórias, tem uma ambivalência, tem uma perseguição, tem uma injustiça. E essa pessoa, ela começa a ser, a gente chama ela de alvo, né? Porque em todo assédio moral é importante a gente entender que tem 3 componentes básicos. A vítima, que é o alvo, o assediador e a organização do trabalho, porque é onde acontece. Porque o assédio moral é uma perseguição, é uma injustiça no trabalho. E o objetivo do assédio moral é desmotivar essa pessoa ou irritar tanto essa pessoa de forma que ela peça demissão. Por que ele... Pois não. E aí é por isso que a gente citou ali que as grávidas, nesse caso, entrariam nessa história, né? É uma forma de... Porque elas têm a segurança, né? Exatamente. Então, o que acontece? O mundo do trabalho hoje, o assédio moral, se a gente for falar rapidamente, ele surge quando? Quando no final da década de 90 surge o processo de fusão das grandes montadoras na Suécia. E começam a ter muitas brigas físicas e até mesmo suicídios dentro das montadoras por causa da redução do quadro de pessoal. E nesse suicídio, as pessoas relatavam que não suportavam mais aquele ambiente de trabalho. E o pesquisador, o Lehmann, ele foi lá e fez essa relação entre o suicídio, o adoecer do trabalhador, a violência entre os trabalhadores, que ele chamou de mobbing, né, com o assédio moral. Significando o quê? Que essas ações de perseguição, de humilhação, elas levam a um adoecer emocional e psíquico que pode levar para uma violência contra o outro, que é no caso da agressão, e uma violência contra a própria pessoa, que é o caso do suicídio. Então, o assédio moral, ele tem uma relação científica de causa e efeito entre os atos de assediar e o adoecer do trabalhador. E como é científico, nós vivemos um trabalho globalizado, quando acontece o assédio moral, pode ser no Brasil, no Japão ou na China, se tem assédio moral, vai ter que adoecer. E é muito importante essa oportunidade que a Rede Minas, o seu programa, está dando para todos nós, para nós debatermos esse assunto, especificamente sobre as grávidas. Curiosamente, eu participei há 8 anos atrás, para você ver, em 2005, no CEREST, Centro de Referência ao Trabalhador Estadual aqui de Minas, de uma palestra de um médico do trabalho que fez uma pesquisa sobre telemarketing. E realmente essa questão assim, do controle absurdo que os trabalhadores de telemarketing sofrem, não sei se você sabe, né? A média de rotatividade lá de trabalho lá é de 6 meses, 1 ano, porque as pessoas não suportam. Não conta, né? É a pressão que vem do cliente, o cliente nervoso, xingando a pessoa, não, o senhor pode estar certo, nós vamos resolver, do chefe, que tem uma questão dos 3 minutos. E se nós formos pegar toda a literatura científica sobre assédio moral e gravidez, o que nós entendemos? A grávida, ela é a questão da mulher no mundo do trabalho. A grávida, ela sofre o assédio moral antes, durante e depois da gravidez. Por quê? Antes, o patrão, às vezes, já chega, a gente vê muito isso em supermercados também, vou te contratar, mas você não fica grávida, não. Você sabe que a gente passa por isso, eu já ouvi Você é mulher, né? Você sabe muito melhor que eu. Não, né? Eu já ouvi isso, acredita? É verdade.
E aí a mulher, assim, bom, é o direito dela, né? A maternidade, ter filho é uma questão da existência Até que chega humana. um tempo da idade que, que a gente realmente é o tempo que a gente vai ser mãe e é o tempo que a gente está no ambiente de trabalho. Exatamente. É casa, não tem muita saída, né? E a mulher, então, quando fica grávida, sofre esse assédio moral, por quê? Porque o empregador, ele vê ali, pô, vou ter que contratar uma substituta por 4 meses. E começa aquela pressão para que a mulher se sinta culpada. O assédio moral tem esse componente. O assediado, ele introjeta o discurso do agressor. Então, ele se sente culpado de ter ficado grávida. E esse é um problema que acontece no trabalho, ela leva para casa. Então, em vez de ser uma gravidez alegre, é uma gravidez problemática. Depois também, quando a mulher está... Aí cai a produtividade, às vezes não é por causa da gravidez, é por causa do assédio, né? O assédio, porque o assédio vai afetar onde? O componente emocional e psíquico da pessoa, né? E a subjetividade da gente é única. A gente não pode mensurar como é que está o seu grau de ansiedade hoje, como é que está o seu grau de estresse. E também no final da gravidez, quando a mulher tem um filho, muitas vezes acontece do chefe ligar, ou de um amigo, né, um puxa-saco ligar lá, falando, ô fulana, você não quer voltar antes? Não, o chefe está precisando de você aqui, e vê se não dá um jeitinho. Quando a mulher volta para o trabalho, isso pode, inclusive, esses problemas emocionais, pode afetar, inclusive, a questão da amamentação, que você sabe, né? E é importantíssimo para o desenvolvimento da criança. Importantíssimo, né? Olha os componentes emocionais que a grávida está vivenciando, né? A ansiedade, o estresse na gravidez, depois. E quando ela volta ao trabalho, geralmente é assim, ó, vê se não fica grávida de novo, não. Ou então, muitas vezes, ela pode ser demitida depois da licença. Eu vou te contar uma coisa absurda que acontece, que eu faço atendimento para sindicatos de servidores da justiça, e a gente, volta e meia, teve um caso assim que foi terrível, porque o que acontece? Vou te dar um exemplo claríssimo de assédio moral, que eu fiz isso na clínica, que foi um caso clínico que aconteceu. A moça ficou grávida, o chefe só chamava ela de gordinha, de baleia, de balofo, ou seja, a mulher já está grávida, já está sensível. E, sim, ela começou a fazer, sabe o quê? A se alimentar no banheiro. Porque toda vez que o chefe via ela comendo alguma coisa, eu falava, ô baleia, você vai engordar, sei lá o quê. Correndo dele, né? Essa mulher caiu num quadro de depressão terrível e depois as colegas foram solidárias e fizeram essa denúncia no sindicato. Então o sindicato pediu providência, porque isso não tem como, porque a pessoa fala, não, mas era uma brincadeira. Não, mas era uma brincadeira sistemática, repetida, contra uma pessoa, afetando a sua dignidade e a sua autoestima. Então, eu já te dei 5 componentes que formam a característica do assédio moral. É muito mais com implicância entre duas pessoas. É realmente assédio. É um assédio, é um processo perverso. Como é que você percebe hoje o trabalhador, a trabalhadora, com relação a esse assédio e outras coisas relacionadas ao trabalho? Eles estão mais conscientes, estão reclamando mais, estão denunciando? Eu acho o seguinte... Como é que está isso? O mais importante de tudo é informação. Se a gente for pensar que aqui no Brasil, essa discussão do assédio moral começou praticamente no início do século XXI, quando a professora doutora Margarida Barreto publica seu livro Uma Jornada de Humilhações, Violência e Saúde no Trabalho, foi que o assédio moral começa a ter essa visibilidade através de um trabalho que ela desenvolveu no Sindicato dos Químicos, os metalúrgicos aqui de Contagem, e nós somos jornalistas também, você sabe que, não sei se você sabe, o Sindicato dos Jornalistas ele é pioneiro nesse trabalho de assédio moral, tanto é que em 2002 a atual diretora Mônica Santos chamou a Margarida aqui para desenvolver esse trabalho de divulgação. Então, acho que durante 10 anos nós estamos trabalhando junto assim, vamos falar o que é assédio moral, vamos ver se a gente faz reportagens, vamos incentivar as pessoas a denunciar, por isso que esse foco da saúde do trabalhador a partir dos sindicatos. Os sindicatos, eu acho que eles têm que criar núcleos de saúde para trabalhar na prevenção primária. O que é a prevenção primária? É justamente quando nós fazemos estudos, quando nós fazemos pesquisas, quando nós vamos entender como é que está o ambiente de trabalho, como é que está essa organização de trabalho. E como a gente recebe as denúncias? A gente recebe as denúncias quando o trabalhador já está num ponto tão desesperado que ele já não entende mais o que está acontecendo e está isolado do grupo. Porque você sabe muito bem, sempre que uma pessoa sofre uma perseguição, uma coisa, a tendência das pessoas é se isolar. Como a gente diz na gíria, o bicho está pegando lá, né? Vamos deixar pegar. Então, essa pessoa já chega procurando o sindicato, no caso dos sindicatos que eu faço atendimento psicológico, muito desestruturado, ou num caso de depressão, ou então num caso de extrema ansiedade.
E elas começam a perceber que elas introjetaram aquele discurso de incompetência, de que não dá conta do trabalho, e quando elas veem que realmente ela está sofrendo assédio moral, essa informação, esse conhecimento é o primeiro mecanismo de defesa que ela pode ter para enfrentar a situação. Porque qual que é o problema do assédio moral diferente do conflito? O conflito é explícito. Eu não gosto de você, você não gosta de mim. Ou então, dentro do trabalho, eu tenho uma ideia e você tem outra. Então, você tem um conflito para chegar ou num acordo ou chegar numa ruptura. O assédio, não. A pessoa pratica o assédio, vamos voltar ao exemplo da grávida. Fala, não... Que é isso, eu só estou brincando com você. Mas não é, né? Não é. Não é. Agora, como é que a Justiça hoje recebe essas denúncias, a Justiça do Trabalho? Olha, a Justiça... Como é que ela vem trabalhando essa questão? Eu vou te falar, a Justiça do Trabalho, ela está muito adiantada. Eu trabalho muito para serviço público e eu falo que o trabalhador, hoje em dia, o seletista, a proteção que o trabalhador tem a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. Nós temos o Ministério Público do Trabalho, nós temos a própria Justiça do Trabalho, nós temos a vigilância sanitária também, que você pode acenar tanto os órgãos relacionados ao trabalho, como os órgãos relacionados à saúde, né? Pode também, assim, tem todo esse arcabouço legal. E a Justiça do Trabalho, ela encampou a tese da doutora Margarida, da doutora Mary Frances Irigoyen, sobre o conceito do assédio moral. Então, eu já vi muitas decisões jurídicas, né? E essas decisões jurídicas realmente pegam o trabalho desses especialistas. Para você ter uma ideia do avanço da Justiça do Trabalho, os dois maiores especialistas sobre assédio moral e saúde do trabalhador do mundo, que é Mary Frances Irigoyen e o Dr. Christophe Dejour, que são franceses, eles estiveram ano passado no Rio Grande do Sul, num evento para juízes do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul. Eu consegui participar desses eventos também, que você já viu, né? Tem uns bam aqui no Brasil, nós não vamos. E esses trabalhos científicos, né, eles corroboram as teses. Então, eu acho que a Justiça do Trabalho está mais avançada. Agora, a contradição que, como o assédio moral é feito de uma forma sutil, de uma forma assim que cria um ambiente assim que as pessoas não sabem direito o que está acontecendo, é muito importante a prova testemunhal e a prova documental. É isso que eu ia te perguntar, porque a gente precisa, tanto o trabalhador precisa, na verdade ele às vezes tem um companheiro que ajuda ali na hora, fala, dá um depoimento e tal, mas no caso da empresa, quando a empresa se sente prejudicada às vezes, porque às vezes não é um assédio, a pessoa está usando aquilo, porque isso acontece também, né? Também. Vamos falar, claro, tem gente que é o espertinho, que foi demitido e já usa um motivo para poder ganhar uma coisa que não existia. Isso realmente... Então a empresa também tem que se preocupar com as provas também, né? Você falou, é importantíssimo, porque vamos pegar dois focos dessa questão. Nós temos um colega jornalista que há uns anos atrás ele ganhou um processo de assédio moral porque o chefe punha e-mail falando de maneira de burro, de incompetente, que é a pior matéria e que punha no quadro de avisos, assim. Então ele tinha as provas e as pessoas se indignaram e foram testemunhas. Porque hoje o trabalhador ele tem que romper esse circuito do medo. O trabalhador tem que ser solidário, ele tem que entender o que está acontecendo com o colega, podia estar acontecendo com ele. Não adianta fazer o sistema do avestruz. E com relação a essa questão que você falou, que a gente chamaria de vitimização, né? Porque são as pessoas que são sempre vítimas, né? Qual que é a diferença principal que a gente pode diferenciar dessas pessoas para o assédio moral? Por mais incrível que pareça, as pessoas que são vítimas de assédio moral são pessoas competentes e questionadoras. E esse outro perfil cai justamente numa pessoa que é preguiçosa, que é incompetente e que vai usar de conceitos para se beneficiar. Mas isso eu vejo que os juízes eles estão muito inteirados sobre esse assunto. Agora, o próprio empresário, ele hoje tem que preocupar também com os gerentes dele, com né? certeza. Porque a conta é alta, fica alta para a empresa, certeza. Né? Então, se você tem um gerente que é sem paciência, que é bruto, sem educação, grosseiro, ele acaba sendo com todo mundo e todo mundo que acaba saindo da empresa entra com processo contra aquela empresa. Então, o próprio empresário tem que estar de olho também nesses gerentes, né? A gente chama isso mais a questão assim da nova organização do trabalho. Porque a nova organização do trabalho exige o quê? Que o trabalhador seja flexível, que o seu trabalhador faça uma série de funções, que o trabalhador se especialize por conta própria, que o trabalhador aprenda um outro curso, que o trabalhador aprenda um monte de coisa. Mas aí o que acontece? Esse trabalhador entra, se envolve, dispõe, mas ninguém aguenta uma pessoa, sabe, agressiva, uma pessoa que fica gritando, que fica humilhando, porque o ambiente de trabalho tem que ser um ambiente de produção.
E muitas vezes a pessoa fala, não, ele é um excelente gerente, mas ele é assim com todo mundo. Aí você falou assim com todo mundo. Aí o telespectador pode ouvir, isso aí é assédio moral? Eu não posso falar nem que sim, nem que não, mas eu posso falar que o comportamento dessa pessoa, ele está inserido dentro da violência laboral. Porque a violência laboral, ou seja, a violência que acontece dentro do ambiente de trabalho, o assédio moral é um dos componentes mais explícitos. O assédio moral denuncia o que? O mal-estar da organização, que tem algo errado. E muitas vezes o empresariado, ele acha ainda que nós estamos aí naquela questão... Tem um livro maravilhoso que ele trata da questão do coronelismo e o assédio moral, um livro de um baiano, André. E é justamente essa cultura nossa do coronelismo, de mandar, ainda impere algumas empresas, né? Então, o cara que é um gerente mesmo para ser um feitor, né? Então, o próprio empresário, e quando esse feitor acaba pegando alguém para Cristo. E alguém para Cristo, depois o feitor vai ser processado. A empresa é responsável, porque, veja bem, na relação do assédio moral, você pode abrir um processo trabalhista, mas pode abrir também um processo na justiça comum, calúnia, injúria, difamação, e também pode processar a empresa, porque entende-se o seguinte, a organização de trabalho que compactua com atitudes hostis ao trabalhador, que adoecem o trabalhador, ela também é responsável por esse adoecimento do trabalhador. E a gente sabe que acontece muito esse afastamento de trabalho por causa de estresse, depressão, né? Exatamente. Isso vem ganhando um corpo, essa situação, que hoje todos os empresários têm que preocupar com isso, realmente. Você vê, por exemplo, a nova diretriz do INSS, porque a maior parte das licenças são relacionadas a transtornos mentais e emocionais. E agora o INSS está devolvendo o ônus da prova para a empresa. Ou seja, se o trabalhador adoeceu na empresa, então a empresa que tem que depois dar o suporte. É a mesma coisa de um trabalhador que é alcoólatra ou um viciado em droga. Cabe à empresa proporcionar a esse trabalhador uma condição que ele retorne ao trabalho sem os problemas que eles estão vivendo. E qual que é o problema do assédio moral dentro de um diagnóstico? Porque a subjetividade nossa não acontece só no trabalho. A subjetividade nossa vem da nossa genética, da nossa família, do nosso círculo de amizade, do nosso conhecimento. Então, a subjetividade nossa é única. Então, certas coisas que podem acontecer com a pessoa, para outras não afetam tanto. E o assediador vai ver o quê? Aquela pessoa que é competente, mas que é mais fragilizada emocionalmente. Talvez uma pessoa que é muito feliz, muito alegre, e ele vai percebendo, porque o assediador ele vai fingindo que é amigo, fica sabendo dos segredos, e depois vai usando joga isso tudo contra a pessoa. É difícil demais. Então, o segredo é o seguinte, né? O negócio é a gente se informar. Se informar. Né? E quem é grosseiro, começar a mudar, né, gente? Vamos mudar esse papel. Né? O ambiente de trabalho, a gente passa tanto tempo no ambiente de trabalho que tem que ser um ambiente bem gostoso, né? Não? Com certeza, que pelo menos seja agradável. Arthur, muito obrigada pela participação aqui no programa, viu? Foi um prazer tê-lo aqui e volte mais vezes. Vocês convidados, nós estamos à disposição. Quero agradecer mais uma vez a Rede Minas essa oportunidade, que ela cumpre seu papel de uma TV pública, né? E divulgar temas polêmicos que não estão na pauta da grande mídia. Obrigado a vocês. Está no youtube.com/Opinião Minas TV. Daqui a pouco, mais tarde, vai estar lá. Você pode assistir essa entrevista de novo, ok? Obrigada, bom dia. Obrigado a todos. Vamos ver como é que está o tempo agora na capital? Você vê aí imagens ao vivo da Serra do Curral, região sul aí de Belo Horizonte. Nesse momento aí temos muitas nuvens, pelo menos nessa região aí, né? Agora 21 graus e umidade do ar 88%. Veja o que a meteorologia prevê para hoje em todo o estado. Tempo parcialmente nublado a nublado, com chuvas isoladas no noroeste e zona da mata. Nas demais áreas, tempo parcialmente nublado. Mínima de 10 graus em Consolação, no sul do estado. E a máxima chega a 35 graus em Pedra Azul, no Vale do Jequitinhonha. Na capital, os termômetros variam entre 18 e 27 graus. Vamos para um rápido intervalo e na volta o assunto é acessibilidade nas calçadas da capital. O que diz a lei sobre direitos e deveres? Tem dúvidas? Manda para cá, 3269-9069. Eu volto já.